Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Eu queria pedir para mim orar, orar, se ela puder orar. Bom dia. Bom dia, meninas. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o Alfa, Deus, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, que o Senhor tome a frente, tome a direção, Pai, desse trabalho. Meu Pai, que o Senhor venha visitar a vida, Senhor, da preletora. Meu Pai, que o Senhor venha usar a sua instrumentalidade com poder, com graça, com unção, com a virtude do Espírito Santo. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para poder entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que vem, tentando paralisar a nossa fé, que vem impedindo, Senhor, esse trabalho, toda a potestade, Senhor Jesus, venha cair por terra neste momento, Pai. Abre, Senhor, o nosso coração para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Missionária, se quiser já começar, prazer em conhecê-la. Deus abençoe. Paz do Senhor, meninas. Me ouvem bem? Tá um pouquinho chiado. Deixa eu ver se eu sair do Bluetooth aqui e melhora. Peraí. Tá. Melhorou? Melhorou. Às vezes, quando a gente está pelo Bluetooth, ele dá esse chiado. Então, aí a gente pergunta para justamente, se tiver chiando, a gente já sai, né, do Bluetooth. Tá ótimo. Mas a paz do Senhor, meninas, mulheres, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã com vocês, né? Quero louvar a Deus pela vida da irmã Ana Paula, que nos fez esse convite. Para mim é um prazer de verdade, né? Vinha acompanhando pelo status da pastora Vanessa, né? A pastora Vanessa, nós nos conhecemos, não sei se ela está aí, mas ela toda semana ela posta, né, o trabalho que vocês realizam e tal, e eu já vinha acompanhando, só não sabia que eu ia vir parar aqui também. Jesus arrasa, como eu começo, como eu normalmente falo. Então, que Deus possa abençoar amanhã de cada uma de vocês no nome de Jesus, tá bom? A palavra que Deus colocou no meu coração é livro do Gênesis, capítulo 21, em nome de Jesus. As que puderem, né, estar aí abrindo comigo, tá bom? Sei que talvez algumas estão no trabalho, né, tá aí nos seus afazeres de casa, tá com a criança, então eu sei, e tiraram esse minutinho para ouvir um pouquinho da parte do Senhor. Então, Gênesis capítulo 21, nessa manhã, no nome de Jesus, Deus falou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, tá? São poucos versículos, vai apenas do verso 1 até o verso de número 3, no nome de Jesus, tá? Gênesis 21, do 1 ao 3. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21, 1 em diante. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, e que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. Amém? Hoje acordei e fui levar meu filho na escola, né? O mais velho, eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 4. O mais velho estuda em período integral e o pequenininho estuda a parte da tarde, então ainda está dormindo. Eu fui levar pela manhã o meu filho mais velho na escola, e aí eu voltei e fiquei pensando o que eu poderia compartilhar com vocês, né? E aí o Senhor foi muito claro em me dizer algo, e é baseado nisso que eu quero falar algumas coisas com vocês. A frase que Jesus ministrou no meu coração foi essa: você não precisa abrir portas
quando você for obediente. A sua obediência abre portas que você não precisa forçar. Tem hora que a gente quer forçar algumas coisas, quando na verdade a gente só precisava ser obediente, nada mais do que isso. A palavra do Senhor vai dizer assim que Deus vai escolher Abraão, vai chamar Abraão, capítulo 12, né? A partir do capítulo 12 do livro do Gênesis. A palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você, que Deus aparece para Abraão, ainda não é Abraão, aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus vai começar uma série de promessas sobre a vida de Abraão. Ele vai dizer: eu vou te engrandecer, você vai ser grande, as famílias da terra vão ser abençoadas através de você, através de você eu farei nações, você vai ser pai de multidões. Ou seja, a partir daquele momento, Deus passa a fazer muitas promessas a Abraão. E Abraão vai precisar tomar uma decisão. Tudo que ele conhecia tinha a ver com a casa do seu pai. E agora uma voz, não é uma pessoa. Eu estou vendo algumas irmãs aqui, né? Umas estão com a câmera fechada, mas outras estão aqui na minha tela e estou vendo vocês. Se você me falar uma coisa aqui agora, eu estou te vendo. Então, tipo, poxa, não, aquela irmã está falando comigo, né? Então, eu acredito, pode ser verdade, mas se é só uma voz, aparece no meio do nada, de repente, a sua vida está andando, a tua vida está acontecendo, você mora na casa do teu pai, a herança é sua, porque você é o primogênito, tudo que teu pai tem vai ser teu. Então, assim, você não tem uma vida que você não sabe o que vai acontecer, não. Abraão tinha uma segurança, a segurança de estar justamente na casa do pai. O convite de Deus é exatamente isso. Sai da segurança da terra e passe a depender da minha segurança que você não vê. A segurança que você conhece hoje é a do seu pai, e essa segurança é fácil de você viver nela porque você está vendo. Eu estou te convidando para viver uma segurança que você não vai ver. Você vai precisar apenas confiar naquilo que eu vou dizer agora. E a palavra do Senhor diz que, e isso aqui me chama muita atenção, Abraão não vê, Abraão não vê como, por exemplo, eu estou vendo vocês aqui, mas Abraão simplesmente fala, tá bom, eu vou. Mas o que esse homem queria? O que esse homem esperava da vida? Eu estou dentro daquilo que é seguro, estou na casa do meu pai, tenho uma herança garantida, estou morando bem, minha família está bem, minha esposa está bem, e agora, de repente, aparece uma voz no meio do nada, e ela simplesmente diz para mim assim, ó, sai de tudo que você conhece e vem para algo desconhecido. E vai ser um dia de cada vez, porque ser obediente não significa conhecer tudo, significa caminhar segundo uma palavra independente do que vem pela frente. Essa é a verdade. Abraão não tem nada, só uma voz, uma palavra, de alguém que ele não está vendo, mas ele vai, ele sai. Então, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele já começa a sua trajetória com Deus debaixo de obediência. E ele vai começar, ele anda, ele sai, ele vai para o Egito, ele volta, aí Deus vai aparecer para ele, vai no capítulo 15, vai fazer uma agora de uma forma mais direta, Deus vai dizer para ele, porque ele já está meio chateado por causa de não ter filho, ele fala para Deus assim, Deus, vai ser a herança que o Senhor me prometeu e está me dando, vai ser do meu servo Eliezer, e aí Deus rasga o céu com claridade, com clareza, e diz, não vai ser, eu vou te dar um filho. E Abraão, poxa, do 12 ao 15, Abraão está sendo obediente. Aí, de repente, no 15, Deus vai lá e fala para ele assim, Abraão, eu vou te dar um filho, glória a Deus. Mas aí, de repente, vai passar um tempo e esse filho não vai chegar. Essa porta que Abraão quer tanto passar não abre. A Sara vai entrar em cena. Deus vem abrindo portas para Abraão e cumprindo todas as promessas em todo instante. Mas, de repente, Sara diz, não, já faz muito tempo e essa porta não abre. Já faz muito tempo e isso não está acontecendo.
Já faz muito tempo e as coisas não estão... Nós estamos ficando velhos, já não tem mais, o meu corpo já não produz, o seu também não. Vamos fazer uma coisa, eu tive uma ideia aqui. Vamos pegar por outro caminho. Você tem caminhado no caminho da obediência até agora. Só que a porta que você mais deseja não abriu. Aí eu preciso fazer uma pergunta para mim e para você aqui. O Deus que abriu todas as portas até agora, porque você estava em obediência, não é capaz de também abrir essa a qual você espera há tanto tempo? Às vezes a gente parece que a gente dá uma amnésia na gente, dá um negócio aqui na nossa cabeça. Não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando acontece comigo. É tipo assim, meu Deus do céu, Deus abriu ontem, Deus abriu semana passada, não, e tal, de repente a gente dá um lapso assim, a gente quer tomar na nossa mão, fala, não, agora eu que vou resolver, porque isso já demorou tempo demais, e eu quero agora, por causa que eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu cenário. Presta atenção, a Sara tá olhando para ela, tá olhando para a velhice dela e tá olhando para Abraão. Quando ela tirou o olho da promessa e começou a olhar para ela e para Abraão, ela errou. Todas as vezes em que nós tiramos o olho da palavra, da promessa, daquilo que Deus disse, começamos a olhar para a gente, começamos a olhar para o nosso cenário, a gente erra. A gente não erra enquanto está olhando para Deus. Porque enquanto a gente está olhando para Deus, a gente está ouvindo Deus, a gente está aqui, não, está tudo certo. Mas quando a gente para de olhar para o Senhor e passa a olhar para aquilo que nós estamos vivendo no nosso cenário, naquele momento, na nossa circunstância, a gente erra. E aí foi quando a Sara errou. A Sara errou e colocou quem no meio da história? A Agar. A Agar não tinha nada a ver, nada. A Agar era só uma serva que Abraão tinha ganhado de presente no Egito, quando foi para lá, e a Agar veio no pacote. Quando o moço mandou ele embora, veio a Agar no pacote. Agar é jovem, Agar, no olhar de Sara, tem tudo que a Sara não tem para que a promessa se cumpra, e preste atenção nisso aqui, no entendimento de Sara, Agar tem tudo o que ela não tem, para que a promessa se cumpra. O que a Sara não entendeu é que Agar não tem o que a Sara já tem. Sara está olhando para Agar e olhando para o corpo dela e olhando para o corpo de Agar. E quando ela olha para o corpo das duas, ela acha que Agar tem o que ela não tem. E ela tem. Não é porque não aconteceu que ela já não tenha, porque a palavra não é para Agar, a palavra é para Sara. Então, nesse momento, a gente precisa ter essa consciência de olhar, porque a psicologia diz muito isso, de que uma das coisas que mais adoecem a nossa vida é a comparação. Uma das coisas que mais nos adoecem é a comparação. O que o outro tem, o que o outro veste, o que o outro possui, aonde o outro já chegou. Poxa, vai dando aquelas crises, né, na gente, de tipo assim, nossa, tô com tantos anos e ainda não cheguei. Tô com tantos anos e ainda não conquistei. Olha lá, fulana tem menos idade do que eu e já tem. Tem menos idade do que eu e já chegou. E aí Deus está dizendo assim, se você continuar confiando na minha palavra, eu não dependo da idade, eu não dependo da condição financeira, eu não dependo daquilo que o outro tem, eu continuo sendo Deus e a palavra para mim basta. Você tem tudo o que você precisa. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Você não precisa ir pelos seus meios para abrir as portas que a sua obediência vai abrir. Eu vou dizer de novo. Você não precisa de outros meios que a sua obediência, para abrir portas que a sua obediência vai abrir. Deus reuniu a gente nessa manhã para dizer: não tente pegar chaves emprestadas quando eu já te dei uma palavra. Não tente pegar chaves emprestadas quando eu já liberei uma palavra.
A gente não entende que palavra liberada é chaves que o Senhor entrega nas nossas mãos. Quando a gente entender que palavra liberada é chave que já está na nossa mão e vai chegar a hora certa da gente abrir o acesso. Quer ver só? Eu vou exemplificar o que eu estou dizendo aqui e aí eu volto aqui para o texto. Vou abrir um parênteses aqui e vou colocar Esther no meio da palavra. A Bíblia diz assim que Esther vai parar dentro do palácio. Nós conhecemos essa história. Esther parou dentro do palácio e a Bíblia diz assim que ela é eleita. Em mais de 127 mulheres, ela é eleita. Ela é rainha agora, glória a Deus. Primeiro ano de reinado, segundo ano de reinado, terceiro ano de reinado, quarto ano de reinado, quinto ano de reinado. São 5 anos. Ô, gente, 5 anos a gente já se acostumou com muita coisa. Eu era órfã, vivia lá no meio de um monte de nada. E, de repente, faz 5 anos que eu estou no meio de... agora é só gente me abanando, gente me servindo, as melhores roupas, os melhores trajes, um monte de gente à minha disposição. Eu não preciso mover uma agulha mais, nada, 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 nada. Pensa que vida maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Jesus arrasa. Não é verdade? Só que aí a palavra do Senhor vai dizer para nós assim, que Mardoqueu tem uma situação acontecendo. Olha isso aqui. Ela está lá tranquila, calma, vendo a vida dela, dizendo como Deus me abençoou, como Deus trabalhou na minha vida, como Deus foi bondoso comigo, como Deus foi generoso comigo. O que, na verdade, ela não entendeu que ela já tinha uma chave na mão dela e Deus, na hora certa, ia fazer com que ela usasse. Deus não coloca a gente em lugares, Deus não coloca a gente em espaços, Deus não coloca a gente com outras pessoas só por colocar. Tudo que Deus faz com a nossa vida, daqueles que servem ao Senhor, tem um propósito, tem um tempo estabelecido. 5 anos, o que está acontecendo? Armou, os judeus já têm data marcada para morrer, e ela vivendo a vida dela, linda e bela. Aí a Bíblia diz que o primo dela, o Mardoqueu, vai para a porta do palácio, se veste com um pano de saco de cinza, joga cinza na cabeça, e ele começa, né, ali, aí chega para ela, ó, seu primo tá lá na porta do palácio, e tá vestido esquisito lá, entendeu? Tá meio estranho, chamando atenção lá. A Esther, olha o que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, que a Esther pega um empregado e diz assim, ó, pega a roupa e manda para ele. Ela não pergunta, ela não manda perguntar para ele assim, ó, o que está acontecendo? Não, ela está tão envolvida com o ambiente que ela tá, ela já não se lembra mais que Deus não coloca a gente em lugares só por colocar, mas tem um propósito, tem um tempo estabelecido para determinados lugares, que ela simplesmente quer resolver, quer que ele saia logo da frente do palácio, que aquilo ali vai ser ruim para ela, entendeu? Manda a roupa, põe ele para vestir. Quando o servo chega com a roupa, ele fala assim, eu não vou botar essa roupa. Vai lá e fala para Esther o seguinte, pergunta para ela assim, ó, se ela acha que ela está sentada no trono, e por causa disso não vai ter nenhuma consequência para ela, ela está muito enganada. Fala para ela assim, será que não foi para este tempo que Deus a fez estar aonde ela está? Quando Esther recebe de volta essa mensagem, ela fala, meu Deus, eu tinha uma chave quando eu sentei no trono, eu só não entendia que era para este tempo. Rapidamente, o que a Bíblia diz? Ela convoca um jejum de 3 dias no todo o povo, no meio dos empregados dela, até quem não era crente virou crente naquela hora, porque teve que fazer jejum de 3 teve que fazer jejum de 3 dias, porque não tinha como. Então, ou seja, naquele momento, Esther não entendeu que ela já tinha a chave que livraria o povo dela. E tem hora que a gente não entende, a gente vai no culto, não sei, a gente deve ter várias mulheres de vários ministérios aqui agora. Você tem culto na terça, você tem culto na quarta, você tem culto na quinta, eu não sei qual é o dia da sua igreja, mas o dia lá você está recebendo uma palavra, Deus te dá uma palavra através da palavra mesmo, da pregação, Deus te dá uma palavra através do profeta, Deus te dá uma palavra através do devocional, Deus te dá uma direção, quando Ele está te dando uma palavra, Ele está te dando uma chave. E essa chave você precisa aguardar, porque talvez não é naquela hora, mas em algum momento aquela chave vai abrir a
porta que você espera que abra. Abraão tem a chave, a Sara tem a chave, simplesmente ela quer pegar a chave da Agar emprestada para abrir uma porta que Deus disse que vai abrir nela e através dela, e que não vai precisar de mais ninguém. O que vai acontecer? Vai gerar um problema. A Agar realmente se deita com Abraão. Erra Sara e erra Abraão também. Abraão tem vindo obediente até aqui. Aí vai lá. E isso aqui me ensina muito, porque estou diante de mulheres extraordinárias, não é verdade? Então, já que eu estou diante de mulheres extraordinárias, nós precisamos entender que a nossa influência ela é muito grande. A nossa desobediência vai causar a desobediência de alguém, por causa da influência que nós carregamos. Às vezes é o marido, às vezes é os filhos, às vezes é o ambiente de trabalho. Se você fica quieto, todo mundo fica quieto, mas se você começa a abrir a boca, pronto, de repente está todo mundo falando, que se ela está falando, eu posso falar também. Porque nós somos mulheres de influência. Em algum momento da nossa vida, em algum ambiente, nós temos influência, e sim. E aí a palavra diz que a Sara vai simplesmente... Agora, olha só, Abraão poderia ter dito não? Poderia ter dito não. Mas a influência que a Sara tem sobre ele é muito grande. Ele vai realmente... Ele estava sendo obediente até aqui, vendo coisas que só via com Deus, e agora ele vai cair infelizmente, como eu posso falar para vocês, nesse conselho. A Agar vai conceber, vai gerar Ismael. O que acontece? A Agar agora vai se sentir a dona da casa. A Sara vai começar a passar provas que ela não precisava passar, porque ela, ao invés de continuar passando pela porta da obediência, ela passa a entrar pela porta da desobediência e do jeitinho dela. Vou dizer uma coisa, eu sempre digo isso nas igrejas em que passo, quanto pastora, né? Já são 9, em Campinas eu pastoreei 8 igrejas, e agora aqui no interior estou na minha primeira igreja, então já são 9, já são quase 17 anos pastoreando igreja. Vou dizer uma coisa que eu sempre digo aos obreiros por onde eu passo. Fazem alguns anos que eu escolhi passar pela porta da obediência, porque sempre vai ter diante de nós 2 portas. Primeira porta, obediência. Segunda porta, desobediência. Ao abrir a porta da obediência, você vai colher recompensa. Ao abrir a porta da desobediência, você vai colher consequência. Aí é você quem precisa decidir se você colhe recompensa ou se você colhe consequência. A consequência é que Agar agora está achando que é a dona da casa. Agar agora se engrandeceu e disse: eu não sou mais... Então, eu também tenho os direitos nessa casa. Eu também sou senhora dessa casa. Eu sou como uma concubina, e como só eu tenho filhos, então eu também tenho o direito de fala nessa casa. E isso vai gerar conflitos. Precisava daquele conflito? Não. Quando eu sou desobediente, não espero o tempo de Deus, não espero o que Deus disse, não aguardo para poder abrir a porta que Deus disse que vai abrir, mas eu decido fazer, eu vou colher algumas tempestades que eu não precisava colher. Existem tempestades que nós talvez estejamos colhendo, que seja fruto das coisas que nós fizemos e que nós não precisaríamos estar fazendo. Às vezes, algumas tempestades é só por causa da nossa desobediência. Aí você conhece a história, a Agar vai ficar brava, vai ficar chateada, a Sara fala com Abraão, agora a Sara vai dar um jeito. Abraão, manda embora. Oh, Jesus, ajuda nós. A Sara olha para Abraão e fala assim: manda embora a mulher, manda embora o menino. Aí Abraão fica com o coração na mão, porque é filho dele, não tem jeito, é filho dele. E agora eu vou embora. Aí Deus aparece e fala assim: Abraão, pode mandar o menino embora e pode mandar a mulher também. Porque eu vou abençoar eles, vou cuidar deles, fica tranquilo, eu vou fazer isso, vou consertar aquilo que você fez. Eu vou consertar o que você fez, mas continua aguardando, porque no tempo determinado, a Sara vai conceber e vai gerar um filho. Aí a Bíblia vai dizer, que foi o texto que nós lemos, e eu já chego aqui ao final, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Eu acho tão interessante que Moisés, ao escrever, ele faz questão de dizer assim, ó, e Deus visitou a Sara como ele falou.
Ele faz questão de registrar. Deus tinha falado e Deus agora está cumprindo. A palavra do Senhor não tinha caído por terra. Mesmo diante da desobediência de Abraão, ele não voltou atrás com a sua palavra. Mesmo diante da desobediência de Sara, ele não voltou atrás com a sua palavra. Isaías vai dizer que quando Deus lança uma palavra, não volta para ele vazia, sem que faça aquilo que ele determinou, o propósito para qual ele lançou. Ou seja, a palavra estava se movimentando na terra porque não podia voltar para o céu, porque a criança ainda não tinha nascido, mas a Sara não conseguiu entender isso. Aí eu preciso perguntar para mim e para você nessa manhã, será que não é isso que está acontecendo com a gente também? Deus liberou uma palavra, ela está se movimentando, só que no nosso olhar não está acontecendo nada, e a gente está tentando dar um jeitinho. Aí Deus reuniu a gente nessa quarta-feira chuvosa e fria, glória a Deus, aleluia, para dizer para mim e para você, não se mova. Não se mova. Não mexe na onde eu não mandei você mexer. Não tente dar o seu jeito na onde eu disse que eu faria. Não tente abrir a porta batendo o pé na porta. Não tente. Não vai dar uma de Mulher Maravilha enfiando o pé na porta. Vou arrombar essa porta porque essa porta vai abrir. Não, calma. Você tem a porta, irmão. Quem tem chave não arromba a porta. Quem tem chave, espera a hora certa, coloca a chave na maçaneta e aí vira a chave. Vai chegar a hora de você virar essa chave. Não precisa arrombar a porta. Vai perder uma porta à toa. Se a gente estivesse no culto, eu ia falar, vira para a irmã do lado e fala, para de graça, irmã. Glória! No tempo determinado. E o Senhor visitou a Sara. E isso aqui me ensina muito da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor. Mesmo ela tendo feito o que não era para fazer, mesmo ela entrando na onde ela não era para ela entrar, mesmo ela passando na frente de Deus, porque tem hora que é isso que a gente faz, a gente quer atravessar na frente. Dá licença, viu, Deus, que eu sei fazer melhor do que o Senhor. Oh, meu Deus do céu, dá vitória. Quanta misericórdia o Senhor tem da gente. Eu sei fazer melhor do que o... Dá licença aqui. Deus visitou a Sara. E aí o Senhor está dizendo para mim e para você, independente da sua postura, independente do que você fez até aqui, alguns conselhos já foram liberados, mas para alguém aqui o Senhor está dizendo, você errou, desobedeceu, foi por um caminho que eu falei que não era para ir, colheu as suas tempestades, mas agora chegou o tempo de eu visitar, porque esse é o tempo determinado que eu já havia dito a você que eu faria, e assim eu farei, porque eu sou o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da sua vida. E aí fez o Senhor, e o interessante é que o versículo só fala isso, né? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, ponto e vírgula. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ele não apenas visitou, mas cumpriu o que ele tinha falado. Glória a Deus. Mudou a situação? Não, na verdade, vamos lá, piorou a situação, porque ela estava mais velha, Abraão também. A situação estava pior, porque o Ismael estava no meio, teve que tirar Ismael de cena, e agora Deus piorou. Mas na hora que piorou, Deus foi lá e trabalhou. Na hora que piorou, Deus foi lá e entrou. Na hora que piorou, Deus foi lá e agiu. Na hora que piorou, Deus foi lá e cumpriu. Deus não precisa que as coisas melhorem para ele agir, porque ele é Deus. Quando ele fala, é agora, é agora. Ô Lázaro, deixa eu te falar uma coisa. Já faz 4 dias que você está enterrado aí, né, meu filho? Ô, meu Deus. Já está até fedendo, coitadinho. Não se preocupa não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não tenho problema nenhum. Piorou, agora eu vou chegar e vou melhorar essa situação. Sai para fora, porque é tempo de vida, não é tempo de morte, aquele odor, aquilo que piorou. Eu poderia ter chegado só para curar, mas como eu sou um Deus que eu não preciso da situação melhorar para eu agir, eu ajo até quando piora. Se tiver enterrado, eu ressuscito. Se tiver deitado, eu ressuscito. Se tiver acabado, eu ressuscito, porque eu sou Deus. Não ache que porque piorou, Deus deixou, Deus abandonou.
agora não vai dar, agora não é tempo. Deus está dizendo, eu não dependo de circunstâncias para ser Deus, eu sou Deus independente das circunstâncias. Ô glória, eu não dependo das circunstâncias para manifestar aquilo que eu disse. Quando eu disse, eu já sabia o tempo. Quando eu disse, eu já sabia a hora. Quando eu disse, eu já sabia tudo o que iria acontecer. E nada me pega de surpresa, nada surpreende o Senhor, nada pega Deus desprevenido. Deus sabia de tudo, sabia que ia piorar e está dizendo, pois é agora que eu vou cumprir o que eu falei. É agora que eu vou chegar e vou falar, vou fazer do jeito que eu disse que eu faria, porque eu sou Deus que ajo. Haveria alguma coisa impossível? Nada. E fez, e concebeu a Sara, e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado, como tinha dito. Não passe pela porta da desobediência. A palavra para nós nessa manhã é essa. A chave já está na sua mão quando eu liberei a palavra. Só espere o tempo certo. Não tente dar jeito quando eu já sei como vou fazer. O tempo já está determinado. Aguenta firme, porque eu sou o Deus da sua vida. Amém? Deus abençoe, irmã Raquel, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar ao coração de cada uma de nós aqui no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que forte. Deus está fazendo e a gente tem que obedecer. E o bom é que ele também ajuda a usar as mulheres para falar com a gente falar, calma, relaxa, que tudo no seu tempo. Né, Neia? Glória a Deus. Isso é bom demais ouvir. Ele está falando nos nossos corações que nós temos que esperar e obedecer, que é ele que faz. Glória a Deus. Deus abençoe, missionária. E que Deus continue te Amém, usando fortemente. Foi um prazer, viu? Prazer é o nosso. Glória a Deus. Bênção. Alguém quer falar algo? Rapaz, senhor, meninas. Eu, né? Irmã Raquel, sempre eu, né? Pois é, a palavra. Eu sempre ouvi, saia de perto da sua parentela, vai para a terra onde que eu te mostrarei, uma terra desconhecida que eu nunca pisei os pés. E aqui estou. Faz exatamente quanto tempo? 5 anos. 5 anos. E tem o que no meio, assim, que não é assim, que é, quer dizer, foi eu que provoquei, não sei. Tem um filho da promessa, o filho do pecado, né? Não só um, 2. Então, apanhei aqui e recebi e aprendi e não vou mais meter o pé na porta. Vou deixar Deus abrir a porta para mim, amém? Amém, glória a Deus. Amém. Raquel, a gente vai fazer os pedidos, né? Quero continuar pedindo ao Senhor a ajuda das irmãs aí, por oração pela família enlutada lá, os pais da minha amiga, né? Jesus tem feito uma grande obra, o senhorzinho caiu doente, mas a gente está lá e de madrugada, aquele que antes falava que Jesus era só um profeta, ele clamava por Jesus, tem falado de Jesus, então não tem sido dias fáceis, mas são dias prazerosos para o Senhor. Elas não são pretas. Eu sei que Jesus tem uma obra ali, linda, que já está sendo feita, mas que o Senhor venha restaurar a saúde, consolo, né? Repreender a depressão ali, que ali cada hora é um, mas eu creio na vitória. Eu tomo posse dessa palavra, né? E vamos para a batalha. E eu sei que Jesus tem operado ali, e eu vou dar um grande testemunho ainda aqui de tudo isso, porque eu vejo o quanto Deus tem trabalhado, não somente através de mim, mas em mim. Eu vivi coisas ali semana passada que, se não for Deus, não sei o que é, porque aguentar o que eu passei ali, mas
é muito prazeroso, né? É difícil, é batalha, é noites em claro, mas é Deus. Então, que eu continue orando para que o Senhor venha me sustentar nessa obra e que Deus faça aquilo que Ele é poderoso para fazer. Porque ali é só Deus mesmo, né? E eu agradeço muito, sei que eu disse tempinho, faz umas quarta-feira como participo, né? Porque até semana passada, realmente na hora, teve uma situação que eu tive que correr com eles. Então, mas eu creio que Deus é poderoso, mas eu creio também que é o poder da oração que nos sustenta, né? Pedro estava preso e ele dormiu descansado, mas é porque ele sabia que tinha uma igreja que estava orando reunida por ele. Então a gente precisa crer no poder da oração. Esse é o grande mistério que tem, né? Oração é dizer eu te amo para aquela pessoa que você nunca viu. Porque quando você apresenta um nome, o Senhor, você está mudando a história, tá bom? Eu agradeço muito pelas orações, sei que tem muitas pessoas orando, e eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso e eu vou contar um grande testemunho. Eu estou crendo, e essa palavra hoje veio garantir que o tempo, a idade, os erros, não muda a palavra que Deus já liberou. Que o Senhor possa te usar grandemente, missionário, que você continue com essa força que o Senhor te deu, viu? Pastorear não é para poucos, quer dizer, é para poucos. Tem muita gente que quer ser pastor, quer ser pastora, mas pelo status que o título dá. Agora, ser pastor, ser pastora, que é cuidar de tirar carrapicho de pessoas, amar almas, são para poucos. E às vezes, aqui, muitas vezes, vocês não têm o reconhecimento que mereciam, mas o Senhor é aquele que tem guardado as suas obras. E naquele grande dia, o seu galardão será maravilhoso, porque ele conhece a sinceridade do seu coração. A alegria, os desafios são grandes. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Que você continue nessa jornada amando almas, porque é isso que nós estamos precisando, de pastores, de pastoras que amam almas, né? Que hoje em dia, pelo status, ninguém quer pegar alma com carrapicho. As pessoas querem pegar alma com conta bancária bonita. Mas o Senhor chama aqueles que amam pessoas. E você é uma mulher que ama vidas. Que você possa levar esse amor de Cristo tanto no seu coração, cuidando de pessoas. Amém? Obrigado, Raquel. Senão eu falo demais. Estava com saudade de falar, né, cara? Bom demais. Hoje eu tenho um desconto, porque faz tempo que eu não falo. Glória a Deus, e vamos continuar orando, né? E Deus abençoe. Antes de eu falar para a Jaine falar, eu só queria tirar uma foto. Quem puder só colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já. Peraí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Benção. Pode falar, Jaine. É Jaine que fala? É, Jaine, paz do Senhor a todas. Paz. Eu só quero agradecer a missionária. Eu já tive o privilégio de ver ela pregando pessoalmente, quando ela pregou aqui em Guaraçaí sobre Dorcas, e foi uma pregação que me marcou muito, e quero te dizer que Deus continue abençoando a sua vida, porque essa palavra foi resposta de oração na madrugada, que eu fiz essa noite. E o Senhor, às vezes, quando fala comigo, tem usado muito para falar sobre Abraão. E a gente fica naquilo, né? Será? E os dias vão passando, E o Senhor, ele é... Como a senhora mesmo fala, ele arrasa. E ele arrasou mais uma vez nesta manhã, pela confirmação. Então, eu só queria agradecer a todos, porque através da Elaine,
que me fez o convite. Eu sempre via o grupo, mas não acompanhava, assim, né? Eu sempre via postagem, mas não participava. Mas Deus é fiel e Ele sabe o momento, a hora certa. E eu quero agradecer a todos. E que Deus abençoe sua vida e a vida de todas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus, a gente está aqui com o coração, pelo menos o meu coração está queimando aqui, porque realmente é uma resposta para a gente acalmar o coração, que é Ele que faz todas as coisas. Eu não falei para você do frio? Deu até calor. Deu até calor. Está até com calor. Ficou calor aqui de repente. É isso aí. Né? Dá vontade até de pular aqui. E não é verdade? Oi? E não é verdade? Então. A Neia está pedindo oração pela saúde e consolo do senhor Everaldo, Selma e Edmilson. A Simone também está pedindo oração pela família, pelo irmão Brando Henrique da Silva Dias, meu irmão Edmar, e peço também pelo processo do meu esposo, seja resolvido logo. O juiz deu 15 dias para ele receber a parte dele por direito. A Nilza está pedindo oração pela saúde da filha Vanderleia. Os médicos só faltou virar para ela do avesso e não achou nada. Mas ela mora em casa, que a família todos é macumbeiro. Que Deus venha derrubar essa casta de demônio que está dentro da casa dela, que é de aluguel. A Ana Paula está pedindo oração pela família e ministério. Oi. Oi, é que eu achei que não ia dar tempo. Eu quero pedir oração pela minha filha, pelo meu genro e pelos sogros dele. Eles foram para o Maranhão. Minha bebezinha está a 3.000 quilômetros da mãe. Eles saíram daqui debaixo de uma palavra de Deus, né? Mas o processo, é que nem eu falei para ela ontem, falei, filha, Deus tem um propósito, ele não nos conta o processo, porque senão você não ia aceitar, né? Mas a bichinha está no estreito, no calor, né? Algumas coisas não aconteceram como eles, né? Eles são dois jovens, então eles saíram daqui assim, né? Nossa, com aquele sonho, né? E aí veio algumas dificuldades. Então, mas eu sinto muita paz. E eu falei para ela, eu sou tua mãe e eu sinto muita paz e você está aí. Mas ela, né, a gente sempre foi muito grudada, então ela sente muito a minha falta. Então eu quero pedir muito que vocês orem por eles. Eles são um casal, não é porque ela é minha filha, não, mas ele e meu genro, eles são um casal jovem, que amam a obra de Deus, eles são uma bênção. Eles saíram daqui com uma despedida que é feita para pastores, eles ficaram tão abismados assim da forma que foi feita. Então, que vocês possam lembrar aí Yasmin e Jaflet, tá? Orem por eles, porque eu sei que Deus tem uma obra na vida deles, tá bem? Amém, vamos orar, sim. A Mi também está pedindo oração por ela e pela família. Mônica, oração pela mãe, que vai começar um processo de quimioterapia amanhã. Vamos orar. Missionária, pode orar por esses pedidos? Eu também queria pedir pela minha família. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Como eu disse, o Senhor é aquele que, para Deus não há impossíveis, né? E o Senhor já visitou a cada um desses pedidos de oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, por este tempo, Senhor Deus, na tua presença, em unidade, Senhor Deus. A tua palavra diz no Salmo 133, Pai, que aonde tem a unidade, todo mundo na mesma visão, com o mesmo pensamento, no mesmo propósito, ali o Senhor ordena a bênção, e ali o Senhor ordena a vida para sempre.
Pai, então, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Senhor. Eu possivelmente não vou lembrar, Senhor Deus, agora o nome de cada uma das pessoas que aqui foram citadas, mas o Senhor viu, o Senhor acompanhou, ó Pai, cada um dos pedidos que as tuas filhas fizeram, que elas disseram aqui que elas necessitam da sua intervenção, ó Pai. Senhor Deus, ao pedir essa oração, elas estão dizendo que não querem, Senhor Deus, passar à sua frente, mas confiam na sua ação, no seu trabalhar, no seu agir, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nessa hora, Deus, visite a cada uma, a cada lar, a cada família, a cada pedido que foi apresentado agora, Senhor Deus, visita. Entra, Senhor Deus, aonde precisa entrar, com a saúde, com a restauração, Senhor Deus, com o consolo, ó Pai, que o Senhor seja o que as tuas filhas necessitam. O Senhor é o eu sou o que você precisa que eu seja, na hora que você precisa que eu seja. Seja, Pai, nós te adoraremos, o testemunho, Senhor Deus, será contado e o teu nome será glorificado. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre cada lar e cada família, em nome de Jesus.